Boa noite, gente. Hoje é dia de live. Mais uma vez, City Tour Recife. Vamos chegando? Oi, Abi, André, sejam todos muito bem-vindos. Vamos escolher um filtro para hoje, né? Enquanto o pessoal está chegando. Hoje vai ser um filtro clean. Oi, Flavinha, boa noite. Olá, Abi. Oi, boa noite. Boa noite. Abi, tenta baixar um pouquinho a câmera, ou então mudar a tua posição. Pronto, agora tá ótima. Porque Melhor? tava ficando mais na lâmpada. Tá top agora. E aí, né? Vamos fazer um repeteco do Recife, do nosso City Tour. O Embora. som tá alto, tô chiando aqui. Acho que é o fone, tá com fone de ouvido? Tô não, tô sem. Tá dando retorno aqui. Só um momento. Agora eu Aba- acho que. Abaixei o ventilador aqui pra você. Não, mas não era Tá barulho de melhor? ventilador, não. Tá Vai melhor? derreter, mulher. Ficar no calor, é? Não, mas tá tranquilo, acabei de tomar banho. Aí, gente, nossa guia é limpinha, viu? Pois é. Vamos fazer um repeteco do nosso City Tour. Hoje nós vamos focar em Recife. Sim. Próxima quinta vamos focar em Olinda. Por quê? Vamos repetir. O City Tour de Recife e Olinda, a gente não teve como salvar no nosso canal do YouTube. Né? E o nosso Uhum. objetivo é que essa live ela fique registrada para o nosso cliente que queira rever, que queira conhecer um pouco da história, despertar a vontade de conhecer um pouco mais nossa cidade. E quem é de fora, começar a aguçar a curiosidade pela cidade, que é uma das mais lindas do Brasil. Tá me ouvindo bem? Ou tá com retorno? Tá Tá legal, bem. tá ótimo. Pronto. Nosso City Tour hoje, eu estava pensando a gente não começar pelo Marco Zero. A Hum. gente focando no pessoal que vem de Boa Viagem, dos hotéis. Vamos fazer um City Tour voltado não só para quem é daqui, que quer Uhum. focar, que quer conhecer um pouco mais de sua cidade, mas também quem é de fora, que quer conhecer um pouco da história do Recife. Então, o que é que precisa saber num City Tour, para não ficar aquela coisa cansativa e também não deixar de aprender? O que é Então, preciso? Hum. oi? Pode falar. Então, assim, a gente falar um pouco, né? Citar, né? No Uhum. caso, a Praia de Boa Viagem, Sim. que tem uma extensão, né, de 8 quilômetros de praia, onde essa orla, hoje ela tem quiosques, ela tem praças, às Isso. vezes há alguns eventos esportivos, tem os grandes prédios, e antes dela ser tudo isso, toda essa parte urbana, né, que é uma das praias Uhum. urbanas mais conhecidas do Brasil, ela servia de ponto de descanso, de apoio para os viajantes da capitania de Pernambuco que vinham do sul e passavam por lá. Né? E hoje é uma das praias mais conhecidas do Brasil pela sua beleza urbana. Né? Quando a gente sai da praia de Boa Viagem, né, que a gente já pega a Bacia do Pina e chega no Cais José Estelita, que a gente citou da última vez.
Você quer falar um pouco do Cais José Estelita? Quer citar sobre ele? Ou quer que eu continue e você segue no Marco Zero? Pronto, eu Eu vou, pensei, eu vou continuar lá no Marco. pronto. Então, Cais José Pronto, sim. Estelita, ele era ocupado, assim, tinha os armazéns lá, que eram Isso. ocupados apenas pelos marinheiros, pelos pescadores e pelos carregadores. Então, ninguém mais poderia ocupar aquela parte ali. Ele é banhado pela bacia do Pina e ele Isso. liga o bairro do Pina ao bairro de São José. E depois disso, Uhum. ele foi dividido entre os cais, né? Aí teve a parte de Boa Vista, o bairro de São José, o bairro da Boa Vista e o bairro de José Estelita. Né? Já teve Uhum. também alguns movimentos contra a. Como que eu posso dizer? Eita, fugiu a palavra. Revitalização do Cais do Espelita, né? Do Isso. Cais José Estelita. Então, assim, que fizeram demolir, já foi construído alguns prédios, lá tem as Torres Gêmeas. Então, teve Exatamente. muito movimento contra e muito movimento pró. Então, hoje o Isso. Cais José Estelita ele tem uma orla onde poucas pessoas param ali, mas tem um espaço para parar, para tirar foto. Bem legal, onde você vê o bairro do Pina, o bairro do Recife, o bairro de São José. Quando a gente Isso sai, mesmo. isso tudo, pessoal, a gente no City Tour, geralmente Pina, a Orla de Boa Viagem, Cais José Estelita são pontos que a gente só faz um tour panorâmico. Né? Isso. Então, tem o Cais José Estelita, a gente falou, e tem o Forte das Cinco Pontas. Isso. O Forte das Importantíssimo. Cinco Pontas, que ele tem esse nome por conta do formato pentagonal, ele servia para garantir o suprimento de água e também para garantir que as embarcações que traziam açúcar pelo rio Capibaribe chegassem ao Porto do Recife, evitando assim ataque dos piratas. Né? Então, hoje lá no Cais José Estelita tem um museu muito bom, tem uma parte interativa e vale muito a pena. Tá? Tem alguns utensílios, alguns objetos encontrados da época. Então lá você vai interagir, tem a parte interativa, tem a parte de história, que vale muito a pena a gente incluir no tour do City Tour Recife, certo? Cais José Estelita. O tour panorâmico, a gente começando por Boa Viagem, isso a gente focando naquele turista que vem de fora. Quem já é Uhum. daqui de Recife, quer conhecer, então já dá uma paradinha, Cais José Estelita a gente passa, né? Dá para dar uma paradinha, tirar aquela foto cinematográfica lá na orla, segue. Vale muito a pena fazer a visita no Forte das Cinco Pontas, tá, gente? Então, para ir ao Isso. Forte das Cinco Pontas é necessário agendamento, ou se liga, e quando a quarentena acabar, vai ter o City Tour da Eventos Lazer. Então, a gente vai ver lá o Forte das Cinco Pontas, lembrando que era um local que garantia o suprimento de água e garantia também o recebimento de açúcar das embarcações que vinham pelo rio Capibaribe ao porto do Recife. Então, isso evitava o ataque de piratas, porque eles Entendi. ficavam numa posição privilegiada, onde eles conseguiam ver toda a bacia. Saindo de lá, chegamos ao Recife Antigo, ao Marco Zero. Boa noite, Sharon! Seja muito bem-vinda. E agora, Abi, com você. Isso mesmo. Eu só queria acrescentar um negócio do Forte das Cinco Pontas. Ele atualmente também tem recebido bastante eventos lá no local. Tanto promovido pelas universidades, como também de outras empresas que querem fazer outros eventos lá e está conseguindo ter bastante visitação atualmente. Além de contar muito sobre a história do nosso Recife. Importantíssimo. Que é conhecido Lá, como Museu da Cidade do Recife, né? isso. Eu tive lá no dia, peraí, 9, 10, 11, dia 14 de março. Último Caramba. sábado, antes de começar a quarentena propriamente dita, né? Onde os Uhum. museus daqui estavam fechados nesse sábado que nós fizemos um city tour
pelo Recife e fomos ao Forte das Cinco Pontas, fomos à Capela Dourada, a oficina de Brenan já estava fechada, o Museu do Homem do Nordeste também, e depois começou a ferro e fogo, né, a quarentena. Então, Foi. ele está ficando, se fazendo bastante presente por conta dessa questão cultural. Tem a parte do museu, a parte da história e a parte de incentivo à cultura. Exatamente. Tem também um centro de documentação lá, que se a pessoa quiser pesquisar, eles marcam a agenda, são bem receptivos, são ótimos. Tem historiadores no local, são, são ótimos. Verdade. Então, a gente chegou no bairro do Recife, né? Lá no Marco Zero, como é conhecido. O Marco Zero, ele fica na praça Barão, Barão Rio Branco, e é um dos pontos que a gente vai falar sobre ele. Lembrando que o Recife, ele começa naquelas imediações, né? Juntamente com a história do Recife, tem a história do Porto do Recife, que fica ali próximo ao local. Recife, antes de ser um bairro propriamente dito, onde surgiu toda a cidade que foi por ali, era um simples ancoradouro. Então, se tinha as embarcações, em vez de ficarem lá em Olinda, que era a antiga capital da capitania de Pernambuco, eles vinham ficavam atracados próximos ao o que hoje é o bairro do Recife, ali próximo ao Marco Zero, por ali por perto. Por quê? Eles ficavam protegidos contra as águas, que eram bastante tumultuadas, e ali ficava entre os arrecifes e entre o istmo de terra, que não era o bairro do Recife, agora conhecemos que ele é bastante grande, antigamente não, era um pequeno istmo, ou seja, uma pequena faixa de terra, onde esses barcos, esses navios ficavam lá atracados. Daí E se ali tem também. e ali onde hoje a gente pisa, onde tem um marco, tudo aquilo Isso. era como se fosse um mangue, né? Era lama ali. Tinha Isso. uma faixa Ali enorme. é. Uhum. Muito ali sofreu aterramento. Aquela onde ficam as esculturas de Francisco Brenan, muitas, durante, eu acho que o século XIX, quando houve a destruição de vários locais para se modernizar a cidade do Recife, eles utilizavam parte desse resto de construções naquele local. Então, só lembrando também que o nome do Recife veio exatamente do nome Arrecife. Arrecife, que a gente fala, não é Arrecife de coral, tá certo? Lembrando que temos também Arrecife de corais, só que era Arrecife formado de Areni. arenito. Isso é Por isso, Então, grava aí, pessoal, isso é importante. Quando a gente fala Recife, né? Aí já vai arrecifes de corais. Não, arrecifes de arenito. Então, aqueles arrecifes que nós vemos ali do Recife Antigo, do Marco Zero, onde ficam as esculturas, não são arrecifes de corais, pessoal. São arrecifes de que, Abi? arenito. Não são iguais, Arenito. não. E o povo Uma está chegando. curiosidade. Bem-vindos, pessoal. Estamos falando sobre Recife. Outra curiosidade também é que o povoamento daquele local era chamado de arrecife de navios, exatamente fazendo referência tanto aos arrecifes como também o ancoramento dos navios naquele local. Então, aí se tem. Desculpa, esqueci. Arrecife dos navios, depois passou a ser povoação dos arrecifes. Lembrando também que houveram várias transformações naquele local para o que ele é hoje. Tivemos a invasão holandesa lá por volta de 1630, com várias modificações no cenário urbanístico local. Sabemos que aquele local também, o Recife, passou a ser chamado de Cidade Maurícia, exatamente por causa do Conde Maurício de Nassau, que com ele vieram engenheiros, pintores, inclusive Frank Post. Frank Post, para quem não conhece, foi aquele que retratou a fauna, a flora daqui de Pernambuco em si. Inclusive,
muitos daqueles quadros estão lá no Instituto Ricardo Brenan, que faz parte da coleção. Muito legal, né? Ver como as coisas, as histórias se conectam, né? Verdade. Aí também, com o Maurício Nassau, veio a construção da primeira ponte do país, que foi exatamente a ponte Maurício Nassau, que a gente vai falar mais adiante. Tivemos também o primeiro horto zoobotânico, que ficava ali naquelas imediações do Palácio do Campo das Princesas, que também era as imediações do Palácio de Friburgo, uma das residências do Conde Maurício Nassau. E houveram também o primeiro observatório astronômico, que por incrível que pareça, não é aquele da Torre Malakoff, é o que ficava lá na rua 1º de Março. Foi Mas vamos, instalado ali. mas vamos focar por enquanto mais no Marco Zero. Pronto, vamos lá, ao Marco Zero. Marco Zero a gente vai para os outros pontos, senão bagunça a cabeça do povo. Então, Tá o bom, Marco vamos lá. Zero, né? Como se deu esse nome, Marco Zero? Por que o nome é Marco Zero? Porque no local se tem um marco, antigamente era um marco de pedra, agora é um pequeno marco que tem no centro da praça, em que se mede todas as distâncias de lá até o fim de todas as distâncias que partem dali para Pernambuco. É muito interessante que antigamente também se chama ali tudo Praça Barão Rio Branco. Exatamente, tem uma escultura do Barão ali, como também tem o antigo Marco Zero. O antigo marco de pedra tem ali próximos aos locais. Isso, um obelisco. De frente para o Marco Zero, também podemos observar as esculturas de Francisco Brenan. Inclusive, essa. Abi, Oi. vamos por enquanto. Vê, Marco Zero, né? Então a gente está falando desse marco que existe hoje, que é o quê? É a Rosa dos Ventos. Né? Então, nessa Isso, Rosa dos Ventos, ela delimita ali os pontos cardeais e isso, simboliza alguns astros, no caso, o Sol, a Lua e os planetas, certo? isso, Só para a gente exatamente. deixar uma coisa assim mais clara para o pessoal, para eles Pronto, começarem a visualizar. Então, a isso, Rosa dos Ventos, pessoal. Quem não cabe, depois vai lá no Google, que fica difícil a isso, gente conversando, né? Então, vai lá no isso, Google e você vê a Rosa dos Ventos, que existe hoje lá no centro do Marco Zero. Essa Rosa dos uhum, Ventos lá, uma das fotos mais famosas que as pessoas tiram lá no Marco Zero elas ficam de costas para o rio e colocam uhum, a mão aberta em cima do mar, certo? A mão aberta. Quando colocam a mão aberta, cada dedo simboliza um prédio. E os buracos entre os dedos simbolizam as ruas que saem, que tanto entrando nelas, saem no Recife, no Marco Zero, como do Marco Zero dá acesso a outras ruas dentro do Recife. Por aí a gente vai isso, conhecer. Pode isso, seguir. Aí de exatamente. lá, tem as esculturas. Pode continuar. Isso. Só vale lembrar que esse painel foi feito por Cícero Dias. Ele é bastante conhecido. É um dos cartões postais, né? Quando você bota lá no Google Recife, é a primeira coisa que aparece. Aí, como ela Pronto. disse, é a Rosa dos Ventos, Marco tem também o Sol, a Lua, tem algumas referências astrológicas também no local. E de frente para o Marco Zero se tem as esculturas de Francisco Brenan, que remete à comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil, né? Temos a Torre de Cristal, que tem cerca de 32 metros, é muito grande. Fazendo a comparação com o Cristo Redentor, se a gente tirar aquele pedestal lá de baixo do Cristo Redentor, ela ultrapassa ainda ele. Ou seja, o Cristo Redentor fica com 30 metros, ela ultrapassa ainda. Para você ver E, como é grande. é, e nessa torre de cristal tem as cobras, né? Saindo, entrelaçando, que simboliza os monstros marinhos, né? Que Isso, antigamente as embarcações acreditavam muito nessa questão dos monstros marinhos. Então foi uma uhum, referência às embarcações que chegaram aqui. E as outras pilastras, sabe?
As outras pilastras digamos, em relação aos séculos, não é isso? Quando se fecha um século, inclusive uma não está completa, porque ainda não se fechou, né? Não é isso exatamente isso? Isso mesmo. Pronto. Abrindo aspas também, que a Vitor tocou em Cícero Dias, que Isso. é muito importante essa questão do Marco Zero. É, ele escreveu uma frase: eu vi o mundo, ele começa em Recife. E isso foi referente Exatamente. à memória afetiva dele, do tempo que ele viveu Uhum. aqui, e depois ele foi morar na França, em Paris, salvo engano. Então, lá tem a Torre de Cristal, tem as pilastras, cada uma com uma sereia que simboliza um século concluído, e tem uma outra que Isso. está incompleta, porque é o século que está por fechar. Pode Exatamente. seguir, nossa guia. Então, de lá do Marco Zero, a gente vai para a Rua do Bom Jesus. A Rua do Bom Jesus, que era a antiga Rua dos Judeus. Por quê? Por que será? Porque se tinha uma grande movimentação no local dos judeus e no local foi constatado, através de escavações, que existia uma sinagoga, a Carral Israel, que atualmente é um centro cultural judaico de Pernambuco. É o primeiro das Américas, inclusive. E lá também funcionava duas escolas religiosas também. Vale ressaltar isso. Nessa rua também, uma curiosidade, nos domingos, para quem não sabe, funciona a Feirinha do Bom Jesus, feirinha de artesanato, tem comidas típicas, tem tapiocas, bolos. Então, tudo se pode aproveitar durante os domingos. Nessa rua tem a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda também. Mas, Abre, abre. oi, tô ouvindo. Espera um pouquinho, que tá todo trêmulo aqui tua imagem. Tua voz está normalizando. Tá me vendo normal? Tô. Pessoal, tá Pera ok aí. aí? Deixa eu ver. Tá normalizando tua imagem. É que tá toda embaçada. Eu vou fechar tua imagem e vou abrir de novo, Tá bom, tá? tá certo. Oi, voltei. Agora, 100%. Vê minha neném Melhorou? toda Melhorou? desconfigurada, rapaz. Tá melhor Piorquinha. agora? Tá ótima. Pronto. Aí o que eu tava falando era da Rua do Bom Jesus, que tem a Isso. sinagoga, tem a A Embaixada dos feirinha, Bonecos né? Gigantes de Olinda também nessa rua. Tem também a Caixa Cultural, a parte de trás da Caixa Cultural, que recebe exposições. É, No local, aos domingos, funciona a Feirinha do Bom Jesus, com artesanato, com a gastronomia riquíssima de Pernambuco, e movimenta bastante aquela região, o bairro do Recife em si. Mais adiante, temos também um museu a céu aberto, que é muito importante. Por que é muito importante? Porque lá tem resquícios do Arco do Bom Jesus, era o portão de entrada da cidade. Tem também a antiga muralha do período holandês, que era cercada a cidade exatamente por causa das invasões, para não ser invadida. Tem também resquícios do muro de contenção do mar, entre outros, por isso que é tão importante. E foi recentemente revitalizado. Posso seguir? Jovem. Tem Pode mais alguma coisa seguir. a acrescentar? Pronto. Saindo dali, temos a Praça do Arsenal. De frente para a Praça do Arsenal, temos a Torre Malakoff, que no local funciona atualmente o observatório, como também é aberto para exposições e também para eventos, porque tem um anfiteatro no local. É, o estilo que ele foi construído é o tunusiano, ou seja, aquele é um Sim. estilo construído na oriental. É bem remota às construções orientais, como eu estava falando. A Península da Crimeia. Vocês pesquisarem no Google, assim, Península da Crimeia. Isso, Vocês vão ver que ele foi construído com base nela, na Península da Crimeia.
Então, vocês compararem a Península da Crimeia com ele, vocês vão ver a semelhança. É bem semelhante. Ele também serviu como um portão monumental do Arsenal da Marinha. Mais adiante tem o Forte do Brum, para quem não conhece. Mas voltando, nessa Praça do Arsenal, ao redor dela, também temos o Paço do Frevo, que é bastante importante porque ele resguarda esse ritmo artístico, essa expressão artística que é o nosso frevo, que inclusive é patrimônio da humanidade desde 2012, se eu não estou enganada. E foi tombado, o prédio em si também foi tombado pelo IFAM. Tombado nele, foi registrado. No caso, só um adendo. O prédio foi tombado, certo? O prédio, no caso, o que eu falei que foi registrado como patrimônio foi o frevo. Foi em 2012, pelo menos. Uhum. Aí, lá funciona também, para quem não sabe, além de ter salas de exposições, também funciona uma rádio, tem também uma escola de dança, uma escola de música. Então, eles têm todo o aparato para salvaguardar o nosso patrimônio, que é o frevo, né? Tão importante e também tão visível no carnaval aqui de Pernambuco. Lembrando também que ele tem no primeiro domingo de cada mês e também nas terças-feiras a entrada é gratuita no local. Então, se quiserem aproveitar, lá tem passistas também para as pessoas terem essa vivência. Tem pessoas que conduzem no local. Tem também uma biblioteca. Abi? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Travou? Peraí, que eu tô te ouvindo, não. Fala aí. Oi. Peraí. Vou fechar e abrir de novo. Tá bem. Vamos lá, vamos lá. Aí. Tá melhor me agora? ouvindo? Tô. Tua voz tá bem baixinha, mas pessoal tá ouvindo aí, Abi? Oi, Giovânia, boa noite. Estão ouvindo a gente Tá melhor bem? agora? Eu tô te ouvindo bem baixinho. Mas eu não sei se é meu telefone ou se é... Estão ouvindo bem a gente? Pessoal? Então, Sharon já respondeu aqui. Então, vamos seguir. Então, pronto. A gente falou sobre o Paço do Frevo, né? Que salvaguarda o nosso patrimônio, que é o frevo. Estão presentes nos nossos carnavais. Um importante local também é a Rua da Moeda, que normalmente é um ponto de encontro de várias pessoas lá, né? De vários amigos, tem alguns barzinhos no local. É um local bem boêmio. Porque esse lá tinha a Casa da Moeda, né? Isso, exatamente. Foi instalado lá a Casa da Moeda. Por isso, esse nome, Rua da Moeda. Próxima à Rua da Moeda, temos também o Paço Alfândega e a Igreja Madre de Deus, que fica ali juntinha, separados por uma rua. Uma curiosidade é que antes de ser o shopping que nós conhecemos, o shopping Paço Alfândega, ele funcionou como uma alfândega e antes mesmo de ser uma alfândega, ele funcionava como um convento ligado à Igreja Madre de Deus, ligado também fisicamente, não existia uma rua que separava ambos. Tá me ouvindo? Agora tô. É um abrigo Isso. religioso, ele era, né? Isso, era. Ligado Passou à a se Igreja Madre tornar de Deus. alfândega depois de um tempo. Isso, exatamente. Se tornou alfândega, depois da alfândega se tornou o shopping que conhecemos hoje. Que, por sinal, tem um mirante lindo, viu, gente? Lá no Paço Alfândega. Para o pôr do sol. Perfeito. Belíssimo. Sem contar que dá para ver também alguns pontos do Recife, né?
E falando em Verdade. pontes, eu gostaria de falar um pouquinho de alguns pontos importantes, porque elas guardam história, né? Tem que falar. É imprescindível a pessoa via Recife, é importantíssimo, gente. Você via Verdade. Recife e conhecer um pouco da história da gente, né? Recife não é só praia, são belíssimas. Exatamente. Mas Recife também é cultura, muita cultura. Então, as pontes do Recife, elas são marcadas pela sua história. Então, Abi, conta aí pra gente sobre as pontes do Recife. Então, sobre as pontes, eu vou começar com a ponte giratória. O porquê dela ser ponte giratória. No caso, a antiga ponte giratória, né? Que atualmente ela se chama 12 de setembro. Ela foi construída após essa ponte. Antigamente, quando existiam algumas embarcações e queriam adentrar o rio, se existia uma ponte de ferro ali no local, com três partes. Ela era dividida em três partes. A central, ela girava, exatamente. Por isso que vem o nome ponte giratória. Ela girava para poder as embarcações adentrarem no Recife. Então, por isso que veio. Aí depois, inclusive, atualmente ainda tem é, alguns As marcas. resquícios É. isso, dessa E antiga ponte. engraçado que essa ponte, né, ela lembra muito assim a questão de troca de trilhos em estrada Isso. de trem. Quando o trem chega num ponto que vem dois trens, aí um vai para um lado, outro vai para o outro, aquela troca de trilhos. Isso. Então, você hoje for ali perto do Passa Alfândega, que a ponte giratória fica lá pertinho, você vai ver esse Isso. resquício. Lembra muito essa questão assim da estrada Verdade. de trem, né, os trilhos. Exatamente. Também temos a Ponte Maurício de Nassau, que, como eu tinha falado, foi uma das primeiras pontes que foram construídas. Logicamente que a atual passou por várias reformas até chegar ao que ela é hoje, né? Mas se tem Uhum. uma história bem interessante por trás dessa ponte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a história do Boi Voador. Inclusive, se há um festival denominado exatamente desse nome, né? Que para contar essa história. Então, no período holandês, pode falar. Não, Quer falar alguma coisa? que inclusive esse ano, né, a gente teria a festa do Boi Voador Isso, e foi adiada exatamente. por conta da quarentena. A gente teria a Exatamente. comemoração. Pode continuar. Isso, exatamente. Então, a história é a seguinte: durante o período holandês, quando o Maurício de Nassau estava aqui em Pernambuco e inventou de fazer essa ponte, porque era necessário, porque tinha que se atravessar de um lugar para o outro de barco, então era muito cansativo. Então, ele teve essa ideia de construir essa ponte. Aí, sendo que essa ponte demorou um pouquinho para ser construída, cerca de 2, 3 anos para ser construída. Aí, o que ele fez? Aí o pessoal começou a, tipo, tirar onda com ele. Ah, vai ficar pronta não? E aí, como é que vai ser? Aí ele, tá bom. No dia, quando inaugurar, eu vou construir essa ponte, ela vai ficar pronta. E no dia da inauguração, eu vou fazer um boi voar nela. Então, dito e feito. Quando chegou o dia da inauguração, ele veio lá, mostrou aquele boi bem bonito, né, bem vivo. Só que ele foi muito esperto. Ele não ia colocar um boi para voar, né? Ele pegou, escondeu aquele boi, pegou um boi entalhado, colocou de uma extremidade e fez o boi voar até a outra extremidade. Agora que a sacada foi bem mais interessante, porque ele é, cobrou pedágio para as pessoas passarem de um lugar para o outro. Vê que Exatamente. Para interessante. ver o boi voar, vocês tinham que pagar o pedágio. Ou seja, foi aí Exatamente. que começou a história do pedágio, gente. Exatamente. Então foi uma Cara, sacada. Que ele deu tudo que ele tinha gastado com a ponte e ele conseguiu recuperar. Só que esse evento do boi voador. Temos e é, também a. só um adendo que Pode a falar. gente tem no Recife Antigo um barzinho chamado Boi Voador, Isso. na Rua da Guia. E esse, Exatamente. e esse bar, ele tem um boi pendurado. Então, se você chegar lá, você vê o boi voando. É muito interessante. Inclusive, os bares daqui são bem caracterizados, né? Sim. Remetendo esse período da história.
Temos também a Ponte Buarque de Macedo, que ela é bem interessante. Ela é a das mais extensas entre as pontes, ela é a maior que tem. Temos também a Ponte do Limoeiro, que liga o Cais do Apolo à Avenida Norte. Antigamente, essa Ponte do Limoeiro se passava trens no local, que iam para Limoeiro, por isso daí o nome, Ponte do Limoeiro. E depois ela foi reformada e se tem a característica que ela é hoje, de concreto, né? Aham. Temos também a Ponte Maurício de Nassau, Ponte Princesa Isabel, Santa Isabel, que foi a primeira ponte de ferro do Recife. Antes dela ser como ela é hoje, ela era feita de ferro. Então foi a primeira ponte de ferro do Recife. Temos também a ponte Duarte Coelho, que é bastante conhecida. Quem aqui nunca foi ou soube do Galo da Madrugada, né? O Viu a famoso Galo da foto, Madrugada. o vídeo com aquele galo lindo, imenso lá. Pois é. Exatamente. Lá, aquela ponte é a ponte Duarte Coelho, que dá nome também do primeiro donatário da capitania de Pernambuco. É, e bastante E conhecida, né, muita, pela mídia. é, e muita gente conhece ela como a Ponte do Galo. Isso, exatamente. Exatamente por causa disso, né? Por É. ser de Galo da Madrugada. Temos também a Ponte da Boa Vista, que é a famosa, como conhecemos aqui, é a Ponte de Ferro. Aquela ponte bem cinematográfica, quem vê quer tirar foto, que antigamente passava bondinhos por ela, né? Antes de ser sediada pelos os carros, antigamente se passava bondinhos por lá. E na lateral tinha o trânsito de pedestre. Inclusive, aqueles ferros vieram lá da Inglaterra, lá da Europa. E foi quem mediou foi o Barão de Lucena, naquela ponte. Então, Recife tem várias pontes. Se eu for contar a história de cada uma, é muita história. Eu só contei as principais, né? Que fica E o que lá a gente próximo. quer é de aguçar a curiosidade, né? Não quer que fique aquele Exatamente. sítio chato, nem aquele bate-papo só a gente falando, daqui a pouco tá todo mundo cochilando. Então a gente quer despertar a curiosidade de vocês. Então, dá uma olhadinha no Google. Depois, quem perdeu essa live, pegou pela metade, a gente vai estar colocando aqui o endereço do nosso canal no YouTube, que é Eventos e Lazer, tudo junto, Espaço Oficial. Sim. E a gente vai estar também depois com ela no IGTV. Uma curiosidade, a gente tem dois doces aqui que são típicos da região, que já foram registrados. É o bolo de rolo e o bolo Souza Leão. Então, quem vier a Recife não pode deixar de degustar essas iguarias. E a gente sempre faz nesse tour, né? Quando vai fazer algum tour, a gente faz um tour também gastronômico pelos locais. Não é isso, Certeza. Regina? Exatamente. Valorizando não Então, só se a cultura, como preparem. também. É, Comece... Quando vierem a Recife, comecem a fazer fotossíntese por um mês antes, porque aí a gente vai começar a fazer o roteiro gastronômico com vocês, vocês vão voltar com uns 10 quilos a mais. E a comida eu aqui já é tá boa, perdendo, né? bem temperada. Então, quem gosta de tapioca, aqui tem. Quem gosta de bolo Verdade. de rolo, aqui Aqui tem. tem. Quem gosta de carne de sol, aqui Aqui tem. tem. Quem gosta de caranguejo, aqui Também também tem. tem. Então, Tem aqui a de gente tem uma tudo. gastronomia bastante rica, tá, gente? Os caldinhos aqui são muito famosos. Eu lembro que toda vez que eu levo o grupo ao Ceará, o pessoal, quando a gente chega, geralmente a gente chega ou à tarde, perto da hora do almoço, ou então à noite, geralmente os horários do Uhum, grupo que a gente pega. E, assim, quando a gente chega à tarde, a gente sempre vai almoçar ali em Mucuripe, no Mercado do Peixe. Ou então, à uhum. noite, a gente vai lá para a Feirinha da Beira-Mar. E toda vez que a gente senta na mesa, o pessoal, a primeira coisa que pede lá é caldinho. Aí vem a decepção, porque lá não tem caldinho. E aqui os caldinhos são deliciosos. A turma de Minas, quando vem para cá, já está viciada em caldinho. Gente, boa noite, está entrando aí o pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, assim, tem as meninas de Minas que elas amam o caldinho de aratu.
A gente encontra Uhum. muito caldo de aratu em Tamandaré. Maragogi, a gente encontrou também no Bar do Galo, lá em Maracaípe. É, temos caldinho de caranguejo, caldinho de caldeirada. Gente, é perfeito. A turma de Minas ficou encantada. E Pernambuco tem muito mais do que praia, gente. Tem muita Isso, cultura. verdade. Abi, quer acrescentar algo mais, Abi, do nosso Não, sítio? só lembrando que não os que a gente citou aqui foram os principais que a gente vê ali próximo ao bairro do Recife, no caso, no bairro do Recife. Lógico, em cada bairro tem alguma coisa para se conhecer. Temos no bairro de Santo Antônio, temos a Teatro Santa Isabel, o Palácio do Campo das Princesas, temos também a Capela Dourada, que é bastante conhecida, que tu até citaste no Sim. início, não foi? Que é bem a expressão do barroco aqui em Pernambuco. Você também conhece a arquitetura através dos monumentos. Isso é muito interessante. Eu tava pensando, o que é que tu acha de, no lugar da gente dormir, próxima quinta, a gente falar sobre Olinda, a gente focar um pouco mais ainda em Recife, pegar essa parte das igrejas. Seria interessante. Acha? Seria interessante. Então, próxima quinta, a gente faz um City Recife, parte 2, onde a gente vai Isso. falar um pouco das igrejas. Alguém aqui pediu para a gente falar sobre a Ponte do Pina. A gente citou o Pina quando a gente saiu de Boa Foi. Viagem, né? A gente falou sobre a Orla, depois a gente falou sobre o Cajuzé Estelita, que é ligado pela Bacia do Pina. Então dá uma olhadinha depois no canal da gente, do YouTube, que vai estar com o vídeo completo. Exatamente. É, queria agradecer muito a todo mundo, a você, Abi, Eu que desenrolada, agradeço. muito ter você na nossa equipe, minha filhotinha, é filha do coração, adotou ela. Então, pessoal, se tiverem sugestões de pontos, né, para a gente colocar aqui dentro da nossa programação, lembrando que a gente, da Eventos de Lazer, a gente tem que se fazer presente na vida de vocês nesse momento que tá tão difícil para todo mundo. Não é? A gente não tem uma pessoa que diga, tá lá e que tá suave na nada. Não. Tá difícil para todo mundo, para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem tem saúde, para quem não tem saúde. Todo mundo está passando por uma situação difícil devido à pandemia, um problema mundial que estamos passando. Então, o nosso Verdade. papel como agência de lazer, de entretenimento, de viagens, é deixar esse momento mais leve para vocês. Então, assim, informação sobre o que está acontecendo no mundo, você já tem bastante. A gente já está sendo muito Uhum. bombardeado de informações. É ruim? Não é, porque a gente acaba. A gente tem que estar ciente da real situação do país, não é? Mas a gente também precisa se encher de esperança, Isso, de verdade. ações positivas. Então, o que é necessário? Boas, boas vibrações. Então, a gente está passando aqui para vocês um pouco do nosso conhecimento, que não é muito, mas a gente procura o máximo passar o que é de importante para vocês, fazer aqui uma triagem, para não ficar nada tão cansativo, porque turista, quando chega na cidade, turista quer tirar foto, quer ir à praia, quer conhecer, e não quer ficar aquela coisa muito cansativa. Eu lembro que Sim. o primeiro grupo de Minas, quando eu fui com eles fazer um city, foi um city relâmpago, porque em uma tarde eu tive que fazer Uhum. Recife e Olinda com eles. E assim, eu informei eles, ó, vai ser uma coisa bem resumida, até porque Isso. eu quero ter à vontade. E eles mesmos disseram, ó, a gente não quer. Se a gente quiser história, a gente vai no Google. Então, assim, a gente quer proporcionar para vocês um pouco de conhecimento. Então, vocês sabem onde estão indo e o porquê de estar ali, o porquê de ter acontecido e ponto. E deixar vocês curtirem o momento. Tá? Lembrando que a semana passada fizemos o sorteio no Dia Nacional do Turismo, onde a pessoa sorteada ganhou R$ 50 em crédito para gastar Olha na que legal. viagem que quiser, de desconto, né? Na viagem que quiser da Eventos Lazer após a quarentena. Então,
Rafa Santos, nossa cliente, ó, desde o comecinho da Eventos Lazer, foi sorteada apenas com 6 vouchers. Então, fica ligado que de vez em quando a gente vai estar fazendo aqui os vouchers. Temos muitos parceiros conosco, tá? Nesse momento de pandemia, então a gente está um divulgando o outro e semeando bem. Fora isso, a gente tem um programa que é o Como Tudo Começou. Esse Como Tudo Começou é um programa onde a gente vai estar entrevistando pessoas que inspiram pelas atitudes, pelo exemplo de vida e que motivam, né? Sejam pessoas famosas ou não famosas, pessoas que são exemplos de vida. Então, a gente teve a semana passada a Raquel Plutarco, a digital influencer, bastante engajada em causas sociais, no mundo plus. Essa semana seria com o Frei Rosenildo Alexandre, que é o reitor da Basílica do Carmo, mas teve um imprevisto, em breve a gente remarca. A Basílica do Carmo é a nossa parceira da Eventos Lazer, inclusive as 2 últimas viagens que tivemos antes da pandemia, né? Uma foi para o Hotel Paraíso dos Colibris, no Dia da Mulher, que a Abi foi com Kátia e Dona Manhã, né? Levou um grupo, e eu fui com a Basílica do Carmo para Aracaju, e depois fizemos a Romaria do Senhor dos Passos, em São Cristóvão, que, assim, é um lugar muito lindo. Assim, a fé, ela aflora nas pessoas. Eu nunca estive num local onde eu vi tanta fé e tanta humildade entre as pessoas, sabe? Lá eu vi o retrato daquele homem nordestino que a gente só vê em foto de revista. Lá eu vi. Então, em breve a gente vai ter também, ano que vem, se Deus permita, a gente faça a nova discussão para lá, para o Senhor dos Passos. E semana que vem, na terça-feira, às 16 horas. Então, quem não puder assistir às 16 horas, não tem problema. Vai estar no IGTV e vai estar no nosso canal do YouTube. A gente vai estar fazendo a entrevista com Samuel Calado, do Diário de Pernambuco. Então, se preparem, que é bagagem. O menino que tem de novo tem de competente. E o que tem o nome de calado, ele não tem nada de calado. O comunicativo é ele. Quer dizer, ele é o comunicador. Então, semana que vem, Samuel Calado no Como Tudo Começou. E Abi, na quinta-feira, a gente vai estar às 20 horas. City Tour Recife. Oi, Anauri, boa noite, querida. A Anauri estava com a gente na excursão de Aracaju e São Cristóvão, na Romaria do Senhor dos Passos. City Tour Recife, parte 2, onde a gente vai fazer o roteiro religioso. A gente vai passar pelas igrejas, né? Então a gente vai passar pela Capela Dourada. Gente, Maravilhoso. Prepare-se. Prepare-se que a gente quer fazer vocês mergulharem na história e na religião. Então, o turismo cultural do Recife é grandioso. Também, Anauri, amei. E a gente, ano que vem, se Deus quiser, faremos de novo. Deus permita. E com um número ainda maior. Todo mundo vai agradecer esse momento que a gente passou e todo mundo vai ter superado, com a graça de Deus. Então, gente, Abi, mais uma vez, muito obrigada. A todo mundo que assistiu a gente, muitíssimo obrigada. Recapitulando a nossa agenda. Como é que se diz? Terça-feira, Samuel Calado, no Como Tudo Começou, às 16 horas. E na quinta-feira, às 20 horas, City Tour Recife, parte 2. Se preparem, que a semana promete. Então, ótimo final de semana. Se der, a gente aparece por aqui depois com as dicasinhas. Estou bolando outra promoção, então indica a gente, curte a gente, compartilha as nossas lives, que cultura tem que ser compartilhada. Isso. Então, mais uma vez, obrigada. Abi, vamos fazer aqui a pose dos 5 segundos para tirar a foto. Bora. X. Pronto. Gente, mais uma vez, brigadão. Cheiro no coração. Fiquem com Deus, se cuidem. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite.